Mas eu trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei 20 e tantos anos da minha carreira. Para mim é uma grande oportunidade. Eu sei do momento de dificuldade, o objetivo principal, que o time se mantenha na Série A. O segundo objetivo, que a gente possa uma vaga e dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, jogando uma Copa Sul-Americana. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Com 3 dias de trabalho, você ir para o jogo? Tem dificuldades? Tem. Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos. Rogério, boa tarde. Muito sucesso, boa sorte à frente do Sport Clube Bahia. Grande satisfação ter a oportunidade de estar falando contigo aqui. Igualmente. Um dos maiores goleiros da história do nosso futebol. Bom, quero falar sobre responsabilidade, né? Pressão, acho que você já está habituado a sofrer. Sim. Como atleta e como técnico, mas você recebeu uma mensagem nas redes sociais do maior treinador da história do Bahia, Evaristo Macedo. Você teve a oportunidade de dormir no CT Evaristo de Macedo. E estarei lá durante a semana toda. Perfeito. E eu queria saber como é lidar com uma responsabilidade como essa. Houve uma quebra de expectativa para o torcedor que esperava um pouco mais de tranquilidade esse ano. Sim. Né? Houve uma ruptura, uma mudança de comando técnico. Como é lidar com uma responsabilidade como essa, de estar hoje à frente do Sport Clube Bahia, de Evaristo Macedo? Eu acho que, primeiro, um grande abraço ao Evaristo. E eu vi a mensagem nas redes sociais. Fico muito, muito feliz. Eu acho que é um risco, mas quem vive sem riscos não pode estar num grande clube, com grande torcida, num estádio que põe 30, 40 mil torcedores a cada jogo, né? E é o pacote que existe na carreira de treinador. 16 jogos e eu acho que dão direção a uma continuidade de um projeto, que é o projeto do Grupo City junto com o Bahia, que é essa permanência e dar sequência. Eu acho que tem tudo para, ficando numa Série A, você dar seguimento nesse projeto. E o Bahia, eu digo para você, dentro do que eu vi nesse pouco tempo, o Bahia é um clube que, se conseguir se sustentar esse ano na Série A, é um clube que tem muita força para chegar entre os 10 primeiros clubes do Brasil no próximo ano. Então, o grande desafio tem estilo de jogo do grupo, que é muito importante, mas nós temos que simplificar o momento. O momento é de priorizar o Bahia, e o grupo vai se beneficiar a longo prazo. O grupo que eu falo, o Grupo City, vai se beneficiar a longo prazo. Estilo de jogo? Adoro. É o meu jeito de jogar, é o jeito que eu gosto de jogar. Mais do que eu goste de jogar, eu sei que o torcedor ele quer o resultado, e nós temos que ir atrás do resultado. O tempo é muito curto, cada hora ela é importante para a gente, para preparar esse time, e nós vamos tentar achar. Com algumas mudanças, se você muda muito, mas se você também continua na mesmice, também os resultados, em tese, tendem a ser os mesmos, né? Apesar que eu vejo muita coisa boa que foi feita aqui, um legado que foi deixado, um time de intensidade alta, jogadores comprometidos. Eu acho que isso é o mais legal. O que importa agora é que a bola ela tem que entrar. Nós temos que fazer por onde ela entrar. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Tudo bem? O clube divulgou, poucas horas atrás, você conversando com os atletas, e você disse, o importante é vencer. Nesse momento A gente vê, sempre pauta, a questão do time ter a vontade de vencer, do time de fato vencer. Porque querer... Todo mundo quer. Eu quero saber, Rogério Ceni, o que é que vai fazer, o que pretende passar para os atletas para encarnar, de uma vez por todas, essa vontade e essa gana, né, de conquistar os triunfos? Eu acho que o que eu posso mais colaborar com eles, talvez seja essa parte motivacional, e a curto prazo. Eu sou uma pessoa que respirei futebol a minha vida praticamente inteira, desde os 17 anos, jogando como um profissional. E para mim, viver sem vencer não é possível. Eu não posso admitir o fato de estar num clube desse tamanho e não conseguir vitórias. Isso me incomoda muito. E eu tenho certeza que incomoda todos os atletas. Então, nós vamos tentar, dentro da nossa maneira de ver o jogo, construir um time que seja bem competitivo e que nesses 2 confrontos, que são os mais, né, agora quinta e segunda-feira, contra Curitiba e contra Santos, nós temos que trazer pontos, porque a situação ela começa a apertar. Depois nós temos um espaço para tentar desenvolver algumas coisas.
Hoje nós já tentamos algumas coisas um pouco diferentes da forma que vinha sendo feito, e eu espero que a gente consiga já na quinta-feira um bom resultado, porque eu sei que um bom resultado, o torcedor do Bahia faz a diferença no próximo jogo, no jogo aqui contra o Santos. Eu tenho certeza que nós, em conseguindo um grande resultado, a Fonte Nova vai estar cheia e joga junto com o time. Senhor, seja bem-vindo à capital baiana, abraço para você. Na apresentação do projeto, eu conversei com o Ferran Soriano, que é o CEO do City, e perguntei a ele quando nós veríamos o Bahia dominante no futebol brasileiro, o Bahia voltando a ser dominante. Ele disse que sabe como chegar, mas não poderia precisar o tempo. Claro que a curto prazo é fugir do rebaixamento e em 2024 fazer um time melhor. Dentro desse projeto que você tem um contrato até 25, você acredita que no próximo ano, com as mudanças, algumas peças, nós poderemos ver um Bahia mais dominante, um Bahia jogando mais em cima e não só para fugir de rebaixamento? Honestamente, eu prefiro me preocupar com esse ano, que é um ano que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é possível, com os atletas que nós temos, ter um jogo mais dominante. Eu acho que muitas vezes o Bahia teve mais controle de jogo. Te dou exemplos, por exemplo, de jogos que eu assisti contra o Corinthians, por exemplo, que o Bahia era para ter saído vencedor. Assim como também poderia ter saído perdedor com o São Paulo, lá onde foi pressionado durante o tempo todo. Então, assim, nós temos que encontrar uma maneira eficiente, uma maneira que traga resultados. Nós foram jogadas 22 partidas com 5 vitórias, né? Nós temos que, em 16, nós temos que conseguir mais vitórias que essas 5 que a equipe tem até agora. Mas teve muitos jogos que o Bahia merecia ganhar, poderia estar numa posição superior a essa e eu nem estar aqui com o segmento do trabalho do treinador anterior, do Renato, que eu acho que tinha uma relação muito boa com os atletas. Eu acho que ele também fez o melhor que ele podia no tempo que teve à frente do Bahia. Ceni, boa tarde. Boa Laura tarde. Cursino, da Rádio Band News. Primeiro treino hoje. Quais foram as suas primeiras impressões dessa equipe, que não é uma equipe barata, é uma equipe com bastante potencial e que está sendo muito subaproveitada? Bom, essa é uma avaliação, na verdade, tua e eu respeito, né? Eu vejo jogadores com predisposição, com vontade de crescer, com vontade de vencer, sérios, focados, um pouco retraídos, eu acho que devido também ao momento, que é completamente compreensível, natural, e por isso que eu tentei. Eu não vi ainda nada, porque eu não tive tempo de abrir a internet assim, eu vi só o que o pessoal me mostrou, não tive tempo de... Fui dormir às 3h30 da manhã, montando o treino, porque conhecendo um pouco mais do clube, jogadores de madrugada, e só dormi 3, 4 horas. Mas eu vejo um elenco comprometido, e eu tenho certeza que o que eu posso fazer é tentar dar uma ideia, um caminho para eles, mas quem vai executar, quem vai conseguir fazer a diferença, eu já joguei, e eu posso te garantir. Quem vai conseguir fazer a diferença são eles dentro do campo. E eles, eu acho que têm total capacidade para reverter essa situação que é relativamente delicada para o Bahia. Ceni, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia, seja bem-vindo a Salvador. Queria que você comentasse um pouco sobre o atacante Everaldo. A gente viu nos últimos dias repercutir uma fala sua no programa Bola da Vez, elogiando o atacante Everaldo, e por aqui ele tem vivido maus dias, né? Não tem feito muitos gols, a torcida tem pegado no pé. Sim. Queria saber se com você o torcedor pode ficar mais tranquilo, porque essa fase dele vai melhorar. Puxa, eu gostaria de te responder mais concretamente, mas no começo do ano, o Everaldo jogou na Chapecoense em 2018, se eu não me engano, eu joguei com o Fortaleza, a Série B, e ele foi muito bem no jogo contra a gente, eu gostei muito dele, é um jogador que tem potencial. Se não vem fazendo os gols, quem sabe agora com a chegada ele vai conseguir produzir cada vez mais, é um menino sério, correto, focado. Nós vamos tentar ajudá-lo como todos os outros do elenco, e há uma disputa constante por posição, né? Dele, de um Ratão que pode vir para dentro, no Minotti que pode jogar também como 9, é um finalizador mais de área, ele pode flutuar um pouco mais, enfim. Opções tem, há uma concorrência direta, isso é no mundo, isso é na profissão de vocês, é dentro do futebol, existe sempre uma luta por posição, tem muita gente boa, porque eu posso te garantir, tem muita gente que tem capacidade de jogar. É um elenco feito principalmente do meio para frente, onde tem o maior número de jogadores, é um elenco que é feito para jogar no mínimo 2 competições. E corta o coração, às vezes, você deixar um jogador fora, porque deveria ter jogo quarta, domingo, porque tem peças para
foi montado um elenco para se jogar mais vezes do que essas 16 partidas em 3 meses que restam do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Rogério. Manuel Nascimento, do Rádio Transamérica. Questão de jogadores. Eu vi você pedindo a Cauli que ele retornasse o mais breve possível dentro da possibilidade. Vocês estão filmando muita coisa lá. Esse jogador, todo mundo sabe que é hoje o principal jogador do Bahia em termos de mídia e até do próprio futebol em si. O que é que você pode, nesse exato momento, sabendo que ele tem mais ou menos um mês para voltar, você ter um jogador que pelo menos faça alguma coisa parecida com o que Cauli vinha fazendo? Ele é um jogador bem específico, eu acho que aí é um mérito de quem foi o scout que avaliou ele para ter trazido, porque até antes não se falava tanto no Cauli. Então aí também você tem o mérito, né, de quem o trouxe, né? Uma pena a gente não poder usufruir dele nesse momento, mas o importante é que ele retorne bem, e nós vamos encontrar uma maneira, às vezes de forma até diferente, porque ele é um menino muito talentoso realmente, mas nós vamos encontrar uma maneira de continuar sendo competitivo mesmo com a ausência dele. Eu acho que em breve, daqui 3 ou 4 jogos, nós vamos poder contar com ele também já treinando e fazer uma avaliação melhor. Mas é um jogador talentoso, um meia de muita qualidade, gosta de jogar por trás do 9, vir de fora para dentro, ele pode fazer, acho que várias funções. É um jogador interessantíssimo. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Salvador. Obrigado. Sucesso na sua nova caminhada. Obrigado. De um Rogério que visitou instalações do Manchester City há um tempo atrás e passou por muitos clubes, né, como treinador, teve sucessos, insucessos, e, na minha visão, você aprimorou ao longo das suas passagens a sua capacidade como treinador. Como é que você chega no Bahia hoje? Como é que você pode passar do que mudou do Rogério para chegar hoje aqui no Bahia, para acrescentar os cabelos, né, que caíram um pouco. Eu e o Charles estivemos assistindo, inclusive, nós fomos assistir o jogo que tem uma foto que você está falando na frente do estádio, né? Nós fomos assistir um jogo entre Manchester City e Manchester United Sub-20, nesse dia que tem essa foto. Coincidentemente, eu estava fazendo curso na FA e nós ficamos durante 6 meses, por 15 dias, sexta, sábado e domingo, fazendo curso, e a gente pegava segunda, terça, quarta e quinta para ir visitar vários clubes na Inglaterra, para poder assistir treinamentos, conhecer metodologias de trabalho. Eu acho que foi para mim um desenvolvimento muito grande, importante. Foi onde eu conheci o Michael Beale, que hoje é treinador do Rangers na Escócia, e eu pude trazer para o Brasil, tanto o Charles quanto ele. Francês e inglês não combinam muito assim, né? Mas historicamente falando, né? Mas foram caras que me ajudaram muito no meu desenvolvimento como treinador. Foi onde eu pude aprender muito da área de construção de treinamentos, trabalhos como treinador, foram com eles. Então, para mim foi super importante ter tido essa visita na Europa e ficado um bom tempo lá, porque é diferente, você aprende que as coisas caminham de uma forma diferente. Então, eu acho que até para entender como funciona essa relação do grupo com o próprio Bahia, foi para mim bastante importante. E era um desejo, eu juro, quando o Cadu fala, ele não está falando do desejo do Bahia. Eu esperei um projeto que eu achei que fosse o melhor para mim. E eu escolhi o Bahia porque eu achava que era o melhor projeto para a minha carreira. E quero, de todas as maneiras, entregar ao torcedor do Bahia, no mínimo, a alegria de estar aqui ano que vem e poder estar disputando essa mesma competição e, quem sabe, com resultados, espero o grupo, com resultados bem melhores. O que mudou do Senna? Puxa, cara, a gente vai aprendendo na vida. Eu acho que toda a experiência de vida positiva, como você falou, com títulos, conquistas, ou negativa, com derrotas em finais, como foi o ano passado, lhe traz cada vez mais conhecimento. Quem vive de vitórias e derrotas e não traz conhecimento delas, não valeu a pena ter vivido. Então, eu acho que sempre tendo que melhorar, nós não somos perfeitos, sempre temos defeitos, mas temos que aprender a evoluir a cada dia. Que eu possa ser melhor aqui no Bahia do que eu fui nesse último ano trabalhando no São Paulo. Boa tarde, Ceni, Gelson Baraúna. Muito se falam das pessoas. Por que vocês deram risada? Você não vai brigar comigo, vai? Fica à vontade. Obrigado. Ainda não, né? Não perdi nenhuma ainda, viu?
É porque... obrigado pela descontração. Eu sei disso, Rogério. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Nem sempre o que falam da gente constrói quem nós somos. Exatamente. E aí, eu gostaria de lhe perguntar nesse sentido, porque ao longo, desde que surgiu a possibilidade do Rogério vir para o Bahia, até a conclusão, muita gente, né, alguns para mim falando muita bobagem e outros falando talvez coisas que eles acham, falou muita coisa. Rogério tem problema de vestiário. Rogério tem problema com a imprensa. Rogério isso, Rogério exige, Rogério aquilo, Rogério aquilo outro. Essa parte é verdade. Aí é que vem a grande verdade. Quando a gente lhe pergunta, dá a você a capacidade de responder. Sim. Até onde é mito e até onde é verdade. É uma pergunta dúbia. Eu sei que se você é São Paulino, talvez você vai considerar. Mas é porque falam-se muitas coisas e, assim, o que chega pra gente, nem tudo isso é real. Por exemplo, falam de problema de vestiário. O que a gente sabe é que, no Flamengo, o seu problema foi com a comissão técnica fixa, pelo menos o que chega, e não com atletas. No Fortaleza, você é muito elogiado, e ainda, inclusive, elogiado no sentido de que você, na gestão de pessoas, foi fantástico, mas quando sai para a imprensa, sai que é o contrário, que o Rogério briga com o jogador, briga com A, com B, com C. O que é mito, o que é verdade? Que Rogério é esse? Até que você briga com as pessoas, cara. Você vê como tudo é mito. Todos nós somos competitivos, e você é competitivo. Exato. Você foi um cara... Eu sou assim, eu sou um cara extremamente profissional, eu acho que a minha carreira fala... por si só. Eu sou um cara que gosta daqueles que trabalham todos os dias, que chegam cedo, que se dedicam, que querem evoluir, que querem desenvolver. Eu entendo, e como eu te falei, é uma equipe para ter calendário para 2 jogos por semana. Por quê? Porque você tem jogadores de muita qualidade técnica e que você não deixaria muito tempo parado pela rotatividade de jogadores. O que traz, às vezes, o descontentamento de um jogador ele não está participando diretamente. Mas nós somos em 33, é isso? 33 com os goleiros. Os goleiros, eu não gosto muito de goleiro, tá? Então são 29, 30 jogadores de linha. Só 10 vão jogar, 5 vão entrar. Então é difícil você manter sempre um grupo em qualquer lugar, né? E aí é onde... hoje é diferente o futebol da minha época, né? Da nossa época, posso dizer assim. Mas eu não tenho problemas, cara. Eu trato todos muito bem. Eu exijo durante aquela hora e meia, 2 horas de treinamento. E quando acaba ali, são todos meus parceiros, meus amigos. Eu juro, eu venho aqui ou em qualquer outro lugar que eu vou para fazer sempre o melhor por quem me contratou, por quem eu trabalho. Além disso, para fazer uma boa relação sempre com todos. Você falou do Fortaleza, é um grande case de sucesso na minha carreira. O Flamengo, independente do que as pessoas acham, são 3 títulos em 8 meses. Eu acho que tem um carinho muito grande por todos os caras. E são caras grandes no futebol, que tem cada um a sua história fora até do Brasil, né? E no São Paulo também. Você discutiu... Poxa, já discutiu com alguém na tua empresa, não? Então, é natural. E eu gosto até que quando eu fale, o atleta, se ele tiver como que discordar, se ele tiver como num vídeo de correção, se ele não concordar, eu acho que isso é produtivo e faz com que todos cresçam. Então, eu juro, venho aqui para fazer o meu melhor. E não tenho, cara, eu juro, problema de relacionamentos assim. Eu me dou bem com a grande maioria, principalmente com os que gostam bastante de trabalhar. Rogério, boa tarde. Seja bem-vindo. Marcos Mutari, do canal Infobahia. Você foi um dos melhores goleiros da história do futebol, né, na minha opinião. Obrigado. Não gostava muito quando você fazia gol no Bahia, né? Mas, Puxa vida, mas acontece. Fora isso, para mim, um dos maiores. E você tem 3 goleiros de perfis diferentes aqui, né? Tem o Marcos Felipe, que vem sendo um dos melhores goleiros do campeonato, uma das maiores notas, quase sempre na seleção da semana. Né? O Adriel, que é um jovem goleiro. E o Danilo, que é um goleiro mais experiente, com mais rodagem, que já tem passou por muitos também, clubes. Né, que tá lá, e o Klaus também, que está aí como opção também. Dentro da sua experiência, o Marcos Felipe continua como titular? Você vai observar essa semana os treinos? Mas você quer que eu adiante o time para você, cara? E como é que você percebe esses goleiros assim? São goleiros que você gosta de jogar com os pés, né? Também. Eu só tive um treinamento, só um contato mais direto, né? O Marcos Felipe eu vinha acompanhando mais os jogos, né? E já joguei contra né? Com o Fluminense, época de Fluminense, tudo. O Danilo eu conheço muito de ter enfrentado até como goleiro, né? O Danilo já está para o terço final aí da sua carreira, um menino nota 10, um excelente profissional. O Adriel eu não conhecia pessoalmente, hoje tive o primeiro contato, ele e o Klaus. Nós vamos trabalhar, tem agora, né, essa decisão, nós temos que ainda conversar, porque não houve tempo ainda conversar sobre treinador de goleiros, né?
Mas nós vamos continuar, dar continuidade no trabalho. Como você falou, né? Um goleiro que tem uma das melhores notas e vem sendo destaque, tem duas coisas, né? É um pouco preocupante, porque quando o goleiro vai muito bem é porque a coisa não está muito bem. Mas, por outro lado, mostra que ele tem capacidade. Eu acho que todos ali que estão aí estão... O Adriel, que é super jovem, o Danilo, que é o mais experiente de todos estão para... não é só aquele que joga, mas o Danilo, por exemplo, é um cara muito focado, um cara sério. Mesmo não jogando, ele tem a sua importância, tem o seu valor, se não estiver jogando nesse momento. Ele veio de lesão também, acho que um bom tempo, né, parado o Danilo. Aí voltou, teve, acho que uma lesão que é natural, né, uma lesão, um LCA, depois volta, lesão muscular, é bem natural. Vamos dar continuidade e fazemos as escolhas todas, senão daqui a pouco na lateral direita, você vai me perguntar, na esquerda também. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia, Ulisses Gama, Bahia Notícias. A relação da imprensa daqui com o Rogério Ceni começa muito boa, né? Com os sorrisos, com resenha e tudo mais, mas a gente sabe que não é sempre assim. Você já viu momentos tensos com a imprensa, naquela ligação, né? Teve também um momento... Ligação? Aquela ligação do Sport TV. Ah, sim, claro. Não tem